Graça e paz, boa noite para todos. Estamos aqui nessa noite com essa live ao vivo, né? Hoje é um culto doméstico, um culto do lar. Estou aqui reunido com a minha família e eu não podia perder a oportunidade, né, de estar compartilhando uma palavra com você nessa noite. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, diz assim: se te fadigas com o homem que vão a pé, o que farás quando tiver que correr com os cavalos? Cara, esse texto ele é muito profundo e ele me chamou a atenção, assim, puxou minha atenção, porque nós estamos vivendo um tempo de escassez, um tempo de guerra, de lutas. Estamos aí com esse coronavírus. E o povo está angustiado e Deus está liberando uma palavra para nós. E a palavra que eu quero liberar para você nessa noite é correndo com os cavalos. Olha que interessante. Todos nós fomos criados para crescer. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele disse: crescei. Quando Jesus soprou o Espírito Santo em seus discípulos, ele disse: ide. A vida segue seu curso e nos impele para frente, para conquistar e melhorar a cada dia. Mas se diante de situações pequenas nós retrocedemos, o que será de nós quando vierem os grandes desafios? Portanto, se queremos avançar e sair do nível da mediocridade, da vidinha natural, temos que aprender a correr com os cavalos. E o que isso significa, correr com os cavalos? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que a vitória sobre as grandes batalhas depende do seu desempenho sobre as pequenas lutas. A vitória sobre as grandes batalhas depende do seu desempenho sobre as pequenas lutas. Isso é maravilhoso. E é interessante, amados, que Jeremias, ele foi chamado por Deus para denunciar o pecado do povo e anunciar o exílio babilônico. Por causa disso, ele atraiu a antipatia das pessoas. E em meio a muitos problemas, Jeremias queixa para o Senhor. Querido, nós estamos vivendo um tempo de questionamento. As pessoas estão abriu um questionamento e as pessoas estão querendo saber por quê. Mas para todas as perguntas, Deus nunca deixou o seu povo sem resposta. Para todas as perguntas, existe uma resposta. E o que nós lemos no verso 5, irmão, de Jeremias 12, é a resposta de Deus a essa queixa de Jeremias. E ele diz para Jeremias: se você te fadigas, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Deus queria que Jeremias entendesse que as pequenas lutas que ele estava enfrentando fazia parte do treinamento para batalhas maiores que estavam por vir. E ele precisava aprender e a superá-las e vencê-las. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. As pequenas lutas na sua vida, ela é um treinamento para as batalhas maiores que virão. E eu digo para você de verdade, e você precisa estar preparado para as grandes batalhas que vêm daqui em diante. Há pessoas, querido, é interessante que existem pessoas que ao menor problema desanima, joga tudo para cima, desiste, sai do emprego, abandona a família, deixa a igreja, muda de ministério. Se você age assim, você está fadigado com homens que vão a pé. Correr a pé, querido, escute bem isso. Correr a pé é o normal, todo mundo faz. Você não foi chamado para fazer o que todo mundo faz. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para fazer o que ninguém está fazendo. E é nesse momento de escassez, nesse momento de guerra, de lutas, de dificuldade que nós estamos vivendo. É tempo de você se posicionar. É tempo de você fazer a diferença. Correr a pé é correr o normal, é fazer aquilo que todo mundo faz. É viver o padrão da média, seguir o ritmo da normalidade. É fazer o mínimo, e segundo esta palavra, é fazer o mínimo, e segundo esta palavra, ainda assim se cansar. Tem gente que ainda não faz o normal e ainda estão se cansando.
Como é que alguém que se entrega à derrota nas coisas mínimas, as coisas básicas da vida, as coisas já triviais da vida, poderão ter conquistas maiores? Não diga, eu não aguento mais. Você não pode desistir. Situações, dificuldades são como um homem que anda a pé. Continue correndo e lutando. Seja forte no dia da adversidade. Provérbio 24:10. Esse é o texto que eu mais admiro na Bíblia, que diz: se tu te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras traduções tem uma que é mais expressiva, que eu gosto, que diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Querido, nesse momento é o momento de nós se mostrarmos forte. Ou seja, não tem bandeira branca, não tem rendição. A ordem do Senhor é para avançar e nunca para recuar. A ordem de Deus é para que o exército marche. Você precisa marchar, você precisa seguir avante, você precisa chegar em frente. A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo nesse texto de Jeremias: a não parar de lutar enquanto a missão não estiver totalmente acabada. Eu fico imaginando, querido, Jeremias diante de Deus pedindo exoneração da função de profeta por causa dos problemas que estava enfrentando. O Senhor então lhe responde: o que é isso, Jeremias? Ainda nem começou direito. Tem gente que ainda nem começou direito. Querido, você nem iniciou ainda. E Deus está falando: cara, tu nem começou ainda, tu já está desistindo, já está voltando atrás, já está te intimidando. A Bíblia fala de homens que determinaram no seu coração ser vitorioso. Todos eles tiveram algo em comum. A Bíblia fala que Jacó, ele segurou o anjo, ele lutou com o anjo. Bartimeu, muitos disseram: cara, o mestre não vai te ouvir, fica quieto. Ele falou assim: que? Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia, ele seguiu em frente. A mulher do fruto de sangue também seguiu em frente. E muitos outros que nós conhecemos na Bíblia. Há pessoas que jamais têm a sua oração respondida. Sabe por quê? Porque desiste antes que a resposta chegue. Diga a si mesmo nessa noite: eu vou orar, vou jejuar, vou clamar até que eu veja a vitória, e não aceitarei em minha vida menos que vitória. Esse é o slogan, querido, do cristão. É prosseguir em frente. Enquanto a vitória não chegar, você não para. Lutar até a vitória é o slogan de quem foi ativado numa mentalidade de excelência, querido. Porque nós não estamos falando de coisas naturais, estamos falando de coisas sobrenaturais. Querido, nós não estamos guerreando com uma guerra que nós vemos. A nossa luta, a Bíblia diz, que é nas regiões celestiais. Nós militamos lutas contra principado e potestade. Querido, é o momento de nós se posicionarmos em oração e jejum. Correr com os cavalos fala de corrida sobrenatural. Homem não pode, querido, de maneira nenhuma, homem não pode competir com cavalos. A velocidade é contrastante, querido. Mas a Bíblia diz que um dia o profeta Elias, querido, correu mais do que a carruagem do rei Acabe. Elias correu mais do que os cavalos do rei. Isso foi sobrenatural. O chamado de Deus para a nossa vida é para uma conquista sobrenatural. Para correr com um homem que vão a pé, você pode fazê-lo sozinho, querido. Correr com um homem, tu corre sozinho. Mas para correr com cavalos, você precisa da unção de Deus. É a unção que faz toda a diferença. A mão de Deus vem sobre Elias. O texto diz que a mão de Deus vem sobre Elias. Ou seja, que dá unção, ela despedaça todo o jugo. Quando Deus lhe pede algo, quando Deus lhe dá uma missão, juntamente com ele pede, ele dá uma medida da unção. Ele o capacita para fazer aquilo que por você mesmo não seria possível. Portanto, abrace o desafio de Deus para a sua vida. A última coisa, eu encerro aqui, nesse texto que eu aprendo: confie que Deus está no controle, embora a circunstância o negue. Tem um amigo que ele tem uma canção, o cantor Heraldo, ele tem uma canção que ele diz: Deus está no controle quando o mar se levanta, Deus está no controle quando não há saída, Deus está no controle quando não há resposta, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de tudo, querido. Tudo está no controle do nosso Deus. Então confie que Deus está no controle, embora a circunstância negue. Ou seja, Jeremias chegou a um nível tão baixo de depressão que pensou que Deus não estivesse mais no controle. Os ímpios prosperando e o justo padecendo.
Às vezes nós somos tentados a pensar o mesmo. Vemos Deus distante, pensando que Ele nos abandonou. Mas Jeremias nos mostra que por mais que a situação exterior negue, Deus está sempre no controle absoluto de todas as coisas. Sabe por que Jesus aparece no último livro da Bíblia, correndo com os cavalos? Apocalipse 19:11. Porque Ele não desistiu quando correu com homens que a pé. Ele suportou toda a afronta humana e no final nós o vemos vitorioso. Temos que aprender a confiar em Deus. A palavra continua dizendo: se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Querido, se no tempo de paz nós estamos no início, se nós estamos no início, tu não se sente seguro, o que se farás quando tiver que entrar na floresta do Jordão? Deus está falando, Jeremias, é um pequeno probleminha, você já está desesperando. O que farás quando vier um problema maior? Terra de paz pode ser os momentos de situações de tranquilidade, as fases de nossa vida que são ótimas e muitas vezes não reconhecemos. Se temos medo do nada, se temos dores, sentimentos que não existem, se fazemos tempestade em copo de água, se não conseguimos confiar em Deus no momento de paz, nos momentos bons e tranquilos, não poderemos enfrentar as feras, os inimigos nos lugares perigosos. Querido, isso que Deus está falando para nós. Querido, é só o início. Se você não consegue nesse momento ter tranquilidade, o que farás? A Bíblia diz que nós estamos no início das dores, é o princípio das dores, e você não consegue ter tranquilidade, você não consegue ter paz. O que fará mesmo quando Deus te colocar no olho do furacão, quando tu estiver no meio da batalha, como Deus fizer contigo o que Ele fez com Davi? Deus colocou ele diante da guerra. O que tu farás? E eu quero deixar uma regra para você nessa noite. A regra é: dependa sempre, e no meio da turbulência acredite que Deus está no controle. Deus está no controle. Eu lembro daquela história daquela criança que estava no avião, e o avião estava numa turbulência, e todo mundo desesperado porque o avião aparentemente parecia que ia cair, e o menino brincando na janelinha, e o menino brincando, e um homem passou e ficou incomodado, e chegou diante dele e falou: menino, tu tá vendo que o avião vai cair, tu não tá preocupado? Ele olhou para ele e disse: não. E por que você não está preocupado? Eu não estou preocupado porque o piloto do avião é meu pai. Querido, Deus, Ele é o comandante, Ele está na frente dessa batalha. Deus, Ele está na frente de tudo, Ele está no comando, Ele está no controle. Ainda que saia do nosso controle, tudo está no controle de Deus. Nós temos que andar por fé, viver por fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé, nós temos que andar por fé e viver pela fé. Estamos vivendo em um tempo que mais do que nunca precisaremos correr com os cavalos. Precisamos viver por fé, precisamos viver o sobrenatural, e é essa palavra que eu deixo para você. É um tempo que Deus está sacudindo as igrejas. Deus está falando: eu preciso que minha igreja corra com um cavalo. Chega de mermice, chega de viver o natural. É tempo de você viver o sobrenatural. É tempo de você mergulhar. Chega de viver no raso. Agora Deus está querendo levar você para a profundidade. É o tempo de recebermos novas revelações. Tudo que nós recebemos só nos trouxe até aqui. Tudo que nós recebemos só conseguiu ter efeito até aqui na nossa vida. Mas o que nós vamos viver daqui para frente depende do que vamos receber. Novos sonhos, novos planos, novas revelações precisamos. Sem revelação, sem dependência. É um tempo de nós dependermos do nosso Pai. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. De repente você que está do outro lado, não sei quem está ao alcance desse vídeo, dessa live, mas eu quero dizer para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos, descanse em Deus, confia no Senhor. A Bíblia diz que praga nenhuma vai chegar à tua tenda, e é isso que eu creio. Eu creio no que a palavra diz. E Deus está dizendo: praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque Deus, Ele vai dar ordem aos teus anjos ao teu respeito. A Bíblia diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Você tem que ver
mas Deus está te guardando, Deus está guardando a tua casa. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada lar nessa noite, a cada irmão, Senhor, nessa noite, cada irmã. Oh Deus, eu quero crer, Senhor, que é um novo tempo, Senhor, que está vindo sobre a nação brasileira. Senhor, sempre depois de uma crise vem um grande avivamento. E eu quero crer, Senhor, que o avivamento está chegando. Eu quero crer, Senhor, que as casas de show vão se fechar e que os artistas vão sair de cena e vão abrir espaço para os verdadeiros adoradores, para os profetas, Senhor. Tu está levantando homens e mulheres que correm com um cavalo, homens e mulheres que vivem o sobrenatural. Tu está levantando um grande exército, Senhor. Tu está sacudindo a tua igreja, Senhor, eclésia, aqueles que saem de dentro para fora. Senhor, é o tempo da igreja sair, é o tempo da igreja anunciar, é o tempo da igreja se posicionar. Em nome de Jesus, tu vai levantar homens e mulheres que vão correr com cavalos, Senhor. Não mais homens e mulheres que correm com homens, mas homens e mulheres que correm com cavalos. Homens e mulheres que vão experimentar o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. E que o amor de Deus, a graça, e a consolação, e a salvação, e o amor de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu profetizo que praga nenhuma vai chegar à tua tenda. E que Deus vai abençoar a sua casa. Deus te abençoe e te guarde. E abençoe a nossa nação, as famílias da nossa nação. Em nome de Jesus.